Olá, vamos continuar praticando recursão aqui no nosso curso de Programação C. E nessa aula de número 162, vamos resolver aqui um exercício bem interessante. Olha só, desenvolva uma função recursiva que encontre e retorne o maior elemento de um vetor de inteiros de tamanho n. Opa, então perceba que está ficando um pouquinho mais complicado. O nosso retorno aqui vai ser o maior elemento. Eu vou alterar aqui para maior e aí os parâmetros depois eu faço alteração nos parâmetros. Vamos pensar o seguinte, agora eu vou receber um vetor, na aula anterior nós fizemos a soma. Então eu recebia um vetor de inteiros, recebi o tamanho desse vetor e fazia então a soma de todos os elementos do vetor. Agora eu quero então descobrir o maior elemento. Bom, se é uma função, nós teremos um retorno, eu vou chamar essa função de maior, e aí vamos pensar aqui agora o que a gente vai ter que receber como parâmetro. Obviamente nós vamos ter que receber um vetor, que eu vou chamar de v, certo? Como nós já vimos na aula anterior que nós calculamos a soma dos elementos de um vetor, eu preciso saber o tamanho desse vetor. Então, teremos aqui o nosso tamanho. Será que apenas isso é suficiente? Perceba, aqui a nossa repetição, cada etapa da nossa repetição, utilizando recursão, o computador não tem acesso a todos os elementos. Só se eu colocasse um para aqui dentro, um while, um enquanto. Só que aí nós já não estaríamos utilizando recursão. Nós estaríamos fazendo um programa iterativo e não recursivo. Se eu quero um programa recursivo, eu preciso então, parcialmente em cada etapa, guardar qual é o maior elemento que a gente encontrou até aquele momento, certo? Então, nós teremos aqui um terceiro parâmetro, que será exatamente o índice do nosso maior elemento até aquele momento. Então, olha só, eu vou chamar de índice. Então, perceba que agora nós temos três parâmetros, o vetor, o tamanho do vetor e o índice onde vai ocorrer o maior elemento. Esse aqui talvez se torne um pouquinho mais complicado, mas depois de pronto, você vai perceber que não é tão complexo assim. Inicialmente, vamos trabalhar aqui no main que vai ajudar você a entender esses nossos parâmetros aqui. Eu vou colocar uns números aleatórios aqui, para a gente ter números distintos. Pronto, depois eu embaralho, então na próxima execução eu embaralho mais para a gente ver se realmente está funcionando. Então eu estou mandando aqui o vetor, eu estou mandando o tamanho do vetor, e aí eu viro para você e te pergunto, qual a posição do maior elemento? Poxa, Wagner, se eu soubesse eu não precisava da função, né? Bom, exatamente. Se você soubesse, você não precisaria da função. Porém, nós podemos fazer o seguinte. Quando a gente precisa comparar os elementos de um vetor, a gente não começa comparando o primeiro com o segundo, ou seja, o do índice 0 com o do índice 1? Então, nós podemos imaginar que, a princípio, o nosso maior elemento está na posição de índice 0. E aí, quando chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu sei qual é o vetor, eu tenho o vetor aqui, eu sei qual é o tamanho desse vetor, e, a princípio, o nosso maior elemento está no índice 0. Então, eu vou pegar o elemento dessa posição e vou começar a comparar com os índices que eu vou gerar daqui, tan menos 1. Lembra, a gente vai ter que decrementar essa variável, como nós já fizemos em funções das aulas anteriores. Mas vamos por partes. Qual que é o nosso caso base aqui? Se nós teremos aqui um return, qual que vai ser o nosso caso base aqui? Quando o tan chegar a 0, concorda? De forma semelhante ao que nós fizemos na aula anterior, quando o tan chegar a 0, significa que eu já percorri o meu vetor inteiro. Então, se tan for igual a 0, eu vou vir para cá. Porém, preste bastante atenção aqui, olha só. Retorna o maior elemento do vetor, eu não quero apenas um índice. Então, quem que eu vou retornar aqui? V na posição índice. Perceba, durante a execução do meu programa, eu vou guardar o índice do maior elemento aqui, e aí quando eu chegar no final do meu vetor, quando o tan for 0, eu vou retornar este cara aqui. Porém, como nós já vimos, nós teremos aqui o nosso else,
E aí, novamente, aqui nós teremos o return, só que aí eu vou ter o retorno de quê aqui? Na verdade, eu não vou ter o retorno ainda. Eu vou abrir aqui um par de chaves, porque aqui dentro, olha só, se tan não é 0, significa que eu tenho pelo menos um elemento ainda para verificar no meu vetor, certo? Então aqui eu vou ter um teste, olha só. E aí, olha o teste que eu vou fazer aqui. Eu quero descobrir agora se o meu v na posição tan menos 1, lembra que tem que ser tan menos 1, porque esse tan é o tamanho do meu vetor. Se tan vale 10, eu não tenho o índice 10, o máximo que eu tenho aqui é o índice 9, ok? E aí agora eu quero descobrir se o meu vetor v na posição tan menos 1 é maior do que o meu vetor v na posição índice. A nossa variável índice começou com 0, certo? Então, eu vou comparar o último elemento do vetor com o elemento da posição 0. E aí, eu vou descobrir quem é o maior. Então, olha só. Se esse teste for verdadeiro, agora sim, aqui dentro eu tenho o return. E aí, eu preciso fazer uma chamada recursiva. Por quê? Eu fiz aqui a minha primeira comparação. Eu descobri quem é o maior dentre esses dois elementos. Porém, se eu fiz a primeira comparação, o meu vetor tem 10 elementos, eu ainda tenho outros 9 para comparar, certo? Então, vou mandar aqui o meu vetor v, vou mandar tan menos 1, porque eu já fiz uma comparação, menos 1, porque eu já fiz uma comparação aqui, então eu já eliminei o último elemento do vetor. E agora eu tenho que mandar aqui um índice onde ocorre o nosso maior elemento. E aí, aonde ocorre o nosso maior elemento? Olha só, se esse teste for verdadeiro, quem é maior? V na posição tan menos 1 é maior do que V na posição índice. Se ele for verdadeiro, o nosso maior elemento está nessa posição aqui. Então, eu vou passar aqui tan menos 1. É o índice onde está o maior elemento. Contudo, olha só, esse nosso if pode ser falso, certo? E aí, novamente, lembra dos pontos de saída? Se o teste for verdadeiro, eu tenho um ponto de saída aqui. Se não, se o if for verdadeiro, eu tenho um ponto de saída aqui. Se não, se o if for falso, eu vou vir para o else, eu tenho outro ponto de saída aqui. Então, não é a função main aqui, de onde eu tirei esse main. É a função maior. Pronto. E aí, novamente, eu vou chamar aqui a função maior. E aí, olha só. Quem é o meu vetor? Continua sendo o v. Aqui, continua sendo tan menos 1. E a diferença está aqui, olha só. Se esse teste foi falso, significa que o elemento dessa posição é maior. Concorda? Então, eu vou manter índice aqui. Vamos imaginar que eu tenho um vetor com apenas dois elementos, o elemento 45 e o elemento 32. Então, eu passei aqui o meu vetor, tamanho 2, e o índice eu estou passando o índice 0. Lembra? Estou mandando aqui um índice 0. Então, o índice 0 é do 45. Tamanho 2 é igual a 0, falso, veio para o else, e aí 2 menos 1 dá 1. Vetor na posição 1, 32. É maior do que vetor na posição 0? 32 é maior do que 45? Falso. Olha só, eu vou fazer uma chamada recursiva, mandando o vetor, 2 menos 1 dá 1, e o meu índice aqui eu estou mantendo o índice 0, porque o elemento do índice 0 ainda é o maior. Cheguei aqui então com tamanho 1 e continuou índice 0. 1 é igual a 0? Falso, veio para o else. Vetor na posição tan menos 1. Perceba que agora a gente vai comparar o mesmo elemento aqui, olha só. 1 menos 1 dá 0. E o índice 0 já é o índice do maior elemento. Então, o elemento da posição 0 é maior que o elemento da posição 0? Falso, vai vir novamente para o else. E novamente eu passo o vetor, 1 menos 0 dá 0. E eu continuo mantendo o índice 0. Quando chega aqui na próxima chamada recursiva com tamanho 0, olha só. Tamanho é igual a 0, verdadeiro, retorna o elemento da posição, o elemento do vetor v na posição índice, que é o nosso maior elemento. Vamos inverter agora. 320. Então, 2 é igual a 0, falso, veio para o else. Então, 2 menos 1 dá 1.
o elemento da posição 1 é maior que o elemento da posição 0, olha só, o elemento da posição 1 é maior que o elemento da posição 0, verdadeiro. Então, eu vou fazer esta chamada recursiva aqui, com o vetor v, 2 menos 1 dá 1, e agora quem é o índice do maior elemento? Tan menos 1, 2 menos 1 é 1, é o índice do nosso maior elemento. Fiz a chamada recursiva, chegou aqui o tan valendo 1. Então, tan igual a 0, falso, veio para o else. O elemento na posição 1 menos 1 dá 0. O elemento da posição 0 é maior do que o elemento da posição índice, e índice está em 1. Então, perceba, esse teste vai dar falso, 45 não é maior que 320, vai vir para o else, e aí então eu vou retornar a nova chamada recursiva passando o vetor, 1 menos 1 vai dar 0, e passando o índice que eu recebi aqui. Perceba, não é mais o 0, é o índice 1 que veio da chamada anterior. Quando eu faço essa chamada, o tan é 0, então eu vou retornar esse elemento aqui. Vamos testar se a nossa função está funcionando certinho? E aí eu vou fazer igual no exercício anterior. Eu vou dividir o meu vetor, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dizer que o tamanho do meu vetor é 5. Então, nós iremos comparar estes primeiros elementos aqui. O nosso maior elemento é o 455. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou compilar e executar o meu programa. Ok, perfeito. Perceba que ele retornou 455. Eu agora vou colocar aqui, vou alterar para 10. Então, em um vetor com tamanho 10, perceba que ele continua sendo o nosso maior elemento. Eu vou executar o programa novamente. E aí, novamente, nós temos o 455. Vamos colocar um 700 aqui. Pronto. Eu alterei o programa, então eu vou compilar novamente. E agora nós temos aqui o 700 como o maior elemento do nosso vetor. E aí, se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Deixa seu like nessa aula, isso é muito importante aqui para o canal. E, lógico, se inscreva se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.